Olá, caro amigo, caro amiga, sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Pneumoteca. Meu nome é Gilvan Cruz, eu sou pneumologista pediátrico. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal, que dê o seu like aí, o seu joinha no nosso vídeo e convido a você a seguir o nosso Instagram, @pneumoteca, e conhecer o nosso site, pneumoteca.com.br, onde nós discutimos tudo sobre a pneumologia. E aqui vamos fazer mais uma discussão de artigos científicos sobre a temática da pneumologia. Dessa vez vamos discutir a microbiota em pneumonias de pacientes com asma e DPOC. Os resultados bem interessantes, você vai ver logo a seguir. Vamos iniciar o nosso vídeo. Bom, pessoal, esse é o nosso artigo, né? A variação na microbiota de escarro em pacientes hospitalizados com pneumonia comunitária, as diferenças do escarro em pacientes com asma e DPOC. Quer dizer, eles avaliaram aqui a microbiota a partir de escarro em pacientes que tiveram pneumonia já com história de asma e DPOC. Esses foram os autores a quem agradecemos a publicação do artigo, vai ser muito útil para a nossa prática. Eles são da Turquia, são de 2 serviços da Turquia, e esse artigo foi publicado no Jornal Brasileiro de Pediatria, que não publica mais em português, né? Ele melhoraram o quality dele, então eles publicam só em inglês, por isso que está esse nome, e foi publicado agora em 2024, está na última edição do Jornal Brasileiro de Pneumologia. Então, como introdução, os autores falam que as pneumonias elas são um importante problema de saúde pública em todo o mundo. Mais de 3 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência de pneumonias. E os pacientes com doença obstrutiva pulmonar, como asma e DPOC, eles são mais susceptíveis, como nós vamos ver no próximo slide. As pneumonias comunitárias são aquelas adquiridas na comunidade, né? Tem o Streptococcus pneumoniae como agente principal, em torno de 25%, porém, isso existe uma variação geográfica muito grande de etiologia. O micoplasma é muito frequente nos países asiáticos e tem outras diferenças no mundo todo que justificaram eles fazerem esse trabalho para eles conhecerem lá a microbiota das pneumonias dos pacientes deles. Então, como falado no slide anterior, as doenças respiratórias crônicas favorecem ao aparecimento de pneumonias comunitárias. Por quê? Porque existe nessas doenças uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica promove uma maior produção de secreção mucosa e se torna um meio ideal de cultura e proliferação de bactérias. A limitação ao fluxo do ar, ela corrobora com isso tudo, ela ajuda todo nesse processo. Consequentemente, né, como eu falei, existe um favorecimento de colonização e proliferação bacteriana nesses pacientes. Então, baseado em tudo isso que foi dito, os objetivos dos autores foram verificar as diferenças da microbiota em escarro de pacientes internados com pneumonia, mas que eram portadores de asma e DPOC. Na metodologia, foi um estudo retrospectivo. Em pacientes foram coletados os dados acima de 18 anos em janeiro de 2021 a janeiro de 2023, portanto, 2 anos. Foram classificados em 3 grupos: pneumonias comunitárias em DPOC, pneumonias em pacientes com asma e pneumonias sem asma ou DPOC, pacientes com nenhuma dessas doenças. Foram internados nesse período 937 pacientes com pneumonias, mas o N para esse estudo foi de 246, que foram as coletas de escarro desses pacientes. Isso vou falar um pouco mais à frente. E eu vi os critérios para diagnóstico, eu não vou falar aqui tanto de pneumonia como de asma, como de DPOC, que nós vamos perder muito tempo, mas eles haviam os critérios estabelecidos para o diagnóstico dessas doenças. Então, os autores adotaram esse critério de gravidade da pneumonia, que é o critério CURB 65. Ele analisa a confusão mental, a presença de uremia, a frequência respiratória elevada, a pressão sanguínea ou muito baixa ou muito elevada, e a idade acima de 65 anos, e dava 1 ponto para cada um desses critérios. Se fosse de 0 a 1 ponto a pontuação, ele considerava o tratamento em casa,
2 pontos se ele considerava internar ou não, e 3 a 5 pontos internamento hospitalar. Claro que quanto maior a pontuação, maior a gravidade. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética do Serviço e a análise estatística foi feita pelo programa SPSS 23.0. Em termos de resultado, o que foi que ele encontrou? Sexo masculino foi a grande maioria, 75% praticamente era do sexo masculino. A DPOC foi responsável por 52% dos casos, asma 14% e nem asma nem DPOC 32% dos casos. Isso no N de 264, lembrar disso, né? No tabagismo, 60% dos pacientes eram tabagistas. Claro que no DPOC a gente sempre vai esperar tabagismo, porque era a própria fisiopatologia da doença, mas veja que nos outros também havia o tabagismo. E quase 50% tiveram hospitalização no ano anterior ao da internação. E o uso de corticoide inalatório pré foi bem elevado, praticamente a mesma coisa de asma e DPOC. A gente sabe que o corticoide inalatório ele é medicação de escolha para o tratamento profilático dessas duas patologias. Então, havia um bom número de pacientes utilizando o corticoide inalatório. Bom, mostrando aqui os dados demográficos e características clínicas da população do estudo, nós conseguimos ver que o sexo masculino ele foi mais presente, estatisticamente significativo, no grupo do DPOC. A idade não houve diferença entre os grupos. O tabagismo, claro, mais frequente também no uso do DPOC, com significância estatística. A doença coronariana, hipertensão, diabetes mellitus e hospitalização, no último ano não houve associação estatística entre os grupos. Já o uso de antibiótico terapia nos últimos 3 meses, mais frequente no DPOC, o corticoide inalatório igual, como nós falamos no slide passado. O uso de oxigênio terapia prolongada, mais frequente no DPOC também. A ventilação não invasiva, também mais frequente no DPOC, e o score de Kurb que nós falamos antes, ele foi mais elevado, estatisticamente significativo, como a gente vê aqui, em pacientes com DPOC. Ainda em termos de resultados, como só vocês, houveram 900 e poucos pacientes, né, internados com pneumonia, mas 622 não houve coleta de escarro, então acabou que ficou com 246 pacientes, o N do nosso estudo, do estudo que nós estamos avaliando, com coleta de escarro. Desses 246, 130 tiveram amostras positivas, pouco mais de 50%, em asma 51%, em DPOC 59%, e sem nenhuma das duas doenças, 34%. Esse resultado foi estatisticamente significativo, quer dizer, houve mais positividade nas amostras de pacientes com DPOC. Aqui mostrando um gráfico dos pacientes com asma, com Streptococcus pneumoniae. Isso aqui foi uma surpresa realmente para mim, o Streptococcus pneumoniae, como menos de 5% dos pacientes, inclusive pacientes sem asma e DPOC. Olha só como foi um percentual pequeno. O Enterococcus faecium, um pouquinho mais frequente no pacientes com asma, Escherichia coli mais frequente nos pacientes com DPOC, o Moraxella em pacientes com asma e o Klebsiella em pacientes sem nenhuma das duas doenças. E olha como esse gráfico aqui mostrou uma elevação muito grande da cultura positiva de escarro para Pseudomonas aeruginosa em pacientes tanto em asma como em DPOC, quer dizer, nas doenças obstrutivas, né? E o Acinetobacter baumannii mais frequentes em pacientes com DPOC. A cultura positiva, como eu disse a vocês, olha, houve uma associação estatística mais frequente nos pacientes com DPOC. Com relação ao número de micro-organismos que cresceram nas culturas, houve uma associação estatisticamente significativa das culturas positivas para múltiplos micro-organismos nos pacientes com asma, com pneumonias em pacientes com asma em relação aos outros
dois grupos. Com relação ao score de gravidade, que foi o campo 65, foi evidenciado que realmente houve uma maior pontuação para pacientes com DPOC em relação aos outros dois grupos, essa associação aqui mostrando estatisticamente significativa. Bom, na discussão, os autores relataram que os pacientes com DPOC houveram uma associação significativa estatística com homens, com tabagismo, com uso recente de antibiótico, com uso de O2 domiciliar e de ventilação não invasiva e uma maior positividade na cultura do escarro. Nas pneumonias com DPOC, os germes mais encontrados foram o Pseudomonas aeruginosa e o Acinetobacter baumannii. Nos pacientes com asma, também a Pseudomonas aeruginosa foi a mais frequente, seguida do Klebsiella e do Moraxella catarrhalis. Os pacientes com DPOC tiveram o score de CURB 65 mais elevado, portanto, uma maior gravidade nas pneumonias desses pacientes. Então, ainda na discussão, os autores relatam que pacientes com pneumonia comunitária e doença pulmonar crônica devem visar o tratamento para Pseudomonas aeruginosa. Esse dado não é só um dado exclusivo do serviço que eles encontraram, uma vez que eles mostram no artigo que outros trabalhos de pesquisa mostram a Pseudomonas como principal agente etiológico nessas pneumonias, como esse artigo aqui, publicado em 2023. No artigo atual, ele viu que o DPOC está mais associação com o micro-organismo único, com a cultura crescendo micro-organismo único, e a asma com múltiplos micro-organismos. E que não houve diferença estatística entre a mortalidade entre os grupos. Bom, ele conclui que algumas limitações do estudo é que ele foi feito em apenas 2 serviços que mostram a realidade na Turquia. Ele não avaliou a positividade do escarro com a função pulmonar desses pacientes. E ele não falou isso, mas foi uma percepção minha, que ele não mostrou a sensibilidade a antibióticos desses. Eu não sei se é um outro trabalho que eles vão fazer, né? Pode ser isso. Mas ele não mostrou a sensibilidade a antibiótico desses germes que foram que cresceram nas culturas de secreção das pneumonias. Os guidelines, eles não indicam a cultura de escarro de rotina, porque 40% não consegue fornecer uma amostra adequada, 46% faz uma coleta inadequada e 50% são negativos, como nós vimos nesse mesmo artigo aqui. Mas que ela pode ser útil em pacientes mais graves com alguns fatores de risco. Mas ele não descarta o uso da cultura de escarro como uma rotina em pacientes com pneumonia, principalmente em adultos que conseguem fazer esse exame. As crianças é mais difícil, porque eles não conseguem fazer um escarro adequado das secreções pulmonares. Bom, e como aplicar isso na prática clínica? Nós verificamos que a Pseudomonas é o agente mais importante em pneumonias comunitárias, principalmente em pacientes com DPOC. Outros estudos já relataram isso, não só esse atual, e que realmente nesses pacientes a gente deve visar o uso de antimicrobianos contra o Pseudomonas, claro, abrindo um pouquinho o leque, mas pensando, não podemos deixar de pensar na Pseudomonas. As quinolonas talvez sejam uma boa droga para o uso desse tratamento, e a cultura de escarro nesses pacientes, segundo os autores, eles podem ter utilidade, não é um exame difícil, não é um exame caro, e que nós podemos fazer também no nosso dia a dia. Muito bem, dessa maneira nós terminamos mais um vídeo do canal do YouTube da Pneumoteca, discutindo mais um artigo sobre pneumologia. Peço a você que se inscreva no nosso canal, que dê um joinha, dê um like, que nos siga no Instagram e que venha conhecer o nosso site pneumoteca.com.br. Até a próxima semana.